Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e queremos convidá-lo agora para a meditação na Palavra de Deus. Nós estaremos lendo um texto da Palavra de Deus encontrado em São Lucas, no capítulo 15, e do versículo 11 por diante. Quero convidá-lo à leitura desse texto da Palavra do Senhor. Diz a Palavra de Deus: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amigos e irmãos em Cristo Jesus, esse texto da Palavra de Deus é um texto bem conhecido dos cristãos, é um texto bem conhecido das pessoas que gostam da Palavra de Deus, um texto que fala sobre um pai e um filho e um pai, ou um filho que resolveu abandonar a casa do seu pai. E no nosso programa de hoje, então, nós nos basearemos nesse texto sagrado para mostrar-lhes algumas verdades sagradas, algumas verdades importantes para as nossas vidas. Nesse texto nós temos, então, primeiramente a figura de um pai. Esse pai, ele representa nessa história Deus em relação à humanidade. Aquele filho representa a humanidade em relação a Deus. E o texto sagrado nos mostra que o filho chegou para o pai e disse para o pai: Eu não quero mais viver na sua casa. Eu não quero mais estar aqui sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade. Eu não quero mais ter a sua liderança sobre a minha pessoa. E certamente nós podemos crer que aquele pai passou a estar num grande dilema, porque o filho lhe pede a parte da sua herança, a parte dos bens que o pai possuía, que quando se tornasse herança, pertenceriam a ele, mas o filho lhe pede agora. E o pai sabe qual é o objetivo desse pedido. O pai sabe que o filho quer receber esta parte daquilo que lhe pertenceria no futuro, mas quer receber agora no presente, e sabe que ao receber, o seu filho vai se distanciar dele, vai embora da sua casa, vai procurar a sua própria vida. Por outro lado, o pai, como um pai amoroso, como um pai que não queria que o filho fizesse nada obrigado, resolve então dar-lhe a fazenda, ou a parte da fazenda que lhe pertence. E é exatamente aqui que eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre esse texto sagrado. E quero pensar com você exatamente sobre o tema: como Deus trata o homem no presente momento, na presente era, nesse tempo que nós chamamos o tempo da graça. Deus não quer que o homem faça para ele nada forçado. Deus não quer que o homem seja obrigado a servi-lo. Deus não quer que o homem seja alguém como uma espécie de robô, uma máquina, que vai fazer para Deus tudo aquilo que já estivesse programado previamente. Não, Deus não age desta maneira. Deus age com o homem na presente era, no presente momento, em primeiro lugar, dando plena liberdade ao homem. Aliás, liberdade é um direito fundamental e o texto sagrado mostra-nos que aquele pai deu plena liberdade para o seu filho, pois o texto sagrado diz que depois
que o pai lhe deu o dinheiro que lhe pertencia. Então, poucos dias depois desse recebimento, da importância que ele estava exigindo, o filho partiu para uma terra distante. É exatamente assim que Deus também age conosco. Deus nos dá liberdade. No entanto, nós precisamos entender que a liberdade que Deus nos dá, ela não deve ser usada para o nosso próprio mal, porque a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade para o nosso próprio bem, é uma liberdade para que nós possamos viver uma vida abençoada, viver uma vida na presença de Deus, é uma liberdade para que nós possamos pensar, é liberdade de pensamento, é liberdade de ação, é liberdade de ir e vir. Deus não nos aprisiona, Deus não nos prende a nada, porque Ele tem nos dado liberdade, inclusive em relação à sua palavra. Deus nos dá liberdade e em relação à sua palavra, as verdades sagradas, Deus quer que nós examinemos as Escrituras, o Senhor quer que nós conheçamos as Escrituras para podermos, com liberdade, tomar as nossas decisões em relação a Ele. Então, em primeiro lugar, nesse tempo da graça, Deus trata o homem dando-lhe plena liberdade. Agora, repito, nós precisamos saber como é que nós estamos utilizando esse tempo que Deus nos dá, a liberdade que Deus nos dá, para que nós não venhamos usar a liberdade que Deus nos dá para prejudicar a nós mesmos, prejudicar a nossa alma, prejudicar a nossa comunhão com Ele. Em segundo lugar, nesse texto sagrado, no versículo 14 de São Lucas, capítulo 15, nós vamos observar que aquele rapaz, depois que sai da casa do seu pai, ele gasta o dinheiro rapidamente, porque ele não investiu aquele dinheiro, ele foi só gastando, e o dinheiro acabou. E daqui a pouco ele começa a padecer necessidades. Daqui a pouco ele passa a passar por privações, ele passa por sérias privações, porque houve naquela terra, a Bíblia diz, fome. Houve um momento, um período de fome, de escassez, e ele começa a passar um momento de sérias privações. Ele não tinha comida, ele não tinha casa para morar, ele não tinha as roupas boas que, quando saiu da casa do pai, levou consigo. Tudo aquilo que ele tinha levado da casa do pai já tinha acabado. E aí nós vamos observar uma coisa. Deus às vezes permite que nós passemos por privações para que nós possamos refletir. Porque em alguns momentos de privações, nós vamos refletir. Onde nós erramos? O que foi que nós fizemos de errado? O que foi que nós deixamos de fazer? Ou o que foi que nós fizemos demais? E aquele moço, naquela situação de privação, ele começou a pensar. Antes ele não tinha pensado em passar por uma situação daquela. Ora, eu estou saindo da casa do meu pai, tenho dinheiro, vou viver uma vida conforme eu estou desejando viver. Ele não tinha pensado em privações, ele não tinha pensado em problemas, mas agora ele estava passando problemas. E aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele voltou a si e começou a pensar consigo mesmo e dizendo: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Vou levantar-me e vou para o meu pai, voltarei para o meu pai. E ao chegar onde o meu pai está, eu vou dizer a ele: meu pai, eu pequei contra ti, perdoa-me. E aí, nesse pensamento, nesse momento de reflexão, a Bíblia diz que aquele moço volta para o pai. Porque, repito, quando às vezes nós estamos passando por momentos de privações,
nós tiremos tempo para refletir. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos, que nós reflitamos, que nós pensemos de que maneira nós estamos vivendo, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, o que devemos deixar de fazer. Deus quer que a gente reflita. Ele não nos oprime, Ele nos dá liberdade, e dentro desse tempo de liberdade, Deus espera que o homem reflita. E em terceiro lugar, Deus dá tempo ao homem para que o homem se arrependa dos seus pecados. Aquele moço, ele teve todo o tempo suficiente para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados, para que ele pudesse cair em si, para que ele pudesse se arrepender e voltar à casa paterna. Então Deus dá tempo ao homem para que o homem se arrependa dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31 o seguinte: mas Deus, não levando em conta ou não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O texto sagrado que acabamos de ler nos diz que Deus não leva o tempo da estupidez do homem, não leva em conta o tempo da ignorância do homem, da falta de conhecimento do homem. Quando o homem anda com uma vida sem refletir, quando o homem parece que tem alguns momentos da sua vida que não pensa, que não para pensar, que não raciocina. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta esse tempo, mas anuncia agora e em todo lugar que os homens se arrependam. Se você que me está ouvindo nesta hora é uma das pessoas que tem vivido sem refletir, tem vivido sem reflexão, afastou-se de Deus ou nunca quis saber de Deus, Deus está te dando tempo para que você reflita, para que você pense, para que você entenda que precisa dele, que precisa de Deus. Deus está te dando tempo para que você se arrependa dos seus pecados. Talvez você que me assiste já tenha sido alguém, ou seja, alguém que já tenha passado por diversas dificuldades, quem sabe, correndo inclusive risco de morte, risco de perder a vida, de morrer sem Deus, de morrer sem Cristo na sua vida. Mas Deus te livrou, Deus te guardou, porque está te dando tempo para que você se arrependa, está te dando tempo para que você volte, está te dando tempo para que você retorne à casa do Pai. Agora uma coisa é certa, esse tempo findará, esse tempo acabará. A palavra de Deus nos diz que é preciso que o homem se arrependa, que o homem confesse os seus pecados a Deus. Mas esse tempo acabará. E quando vai acabar, nós não sabemos. Para alguns, esse tempo acabará com a morte física. Depois da morte física, não haverá mais oportunidade de salvação se o homem não levou a salvação quando morreu. Para outros, esse tempo vai acabar com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for retirada da terra, esse tempo da graça, esse tempo em que Deus trata com o homem, dando liberdade, permitindo às vezes que o homem passe por privações e dando tempo ao homem para que o homem se arrependa, um dia vai acabar. Quando Cristo tirar a sua igreja da terra, ele acabará. Se alguém então quiser, a partir dali, receber Cristo ou ter Cristo na sua vida, vai ter que ter Cristo, quem sabe, com o preço da sua própria vida por meio do martírio. Então Deus trata o homem nesse tempo presente, dando ao homem oportunidade. Mas eu quero finalizar com um tópico baseado no versículo 20 desse texto sagrado que nós temos lido para a base da mensagem desta manhã.
O versículo 20 da palavra do Senhor nos diz o seguinte. Quero que você, se puder, acompanhe comigo esta leitura. O texto diz: e levantando-se, o filho foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. O filho vinha longe, mas o seu pai o avistou. Isso significa o quê? Isso significa que Deus está acompanhando a vida do homem com o seu olhar, por onde o homem vai, para onde o homem vai, onde o homem está. Deus está acompanhando este homem com o seu olhar. E onde quer que o homem esteja, se ele decide, naquele momento, onde quer que esteja, voltar-se para Deus, ainda que na solidão, ainda que no deserto, voltar-se para o Senhor, Deus está ali presente, com o seu olhar, pronto para recebê-lo, pronto para aceitá-lo de volta. Foi exatamente isso que aquele pai fez. Quando o filho vinha muito longe, bem distante ainda, o filho nem havia avistado o seu pai, mas o pai o avistou, o seu pai o viu. E quando o seu pai o viu, correu ao seu encontro e o recebeu nos seus braços, o recebeu em sua casa, preparou festa, porque é exatamente assim que Deus trata com o homem neste presente tempo, no tempo da graça. Deus faz festa para o homem. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus faz festa quando o homem volta para Ele, quando o homem se volta para Ele, quando o homem o busca. Os céus entram em festa continuamente quando os homens se voltam para Deus, quando os homens resolvem receber Deus ou deixar que Deus entre nas suas vidas. Amigo, é assim que Deus te trata, é assim que Deus quer tratar você. Mas eu vou finalizar dizendo, este tempo presente que nós chamamos de tempo da graça vai passar. Não espere que esse tempo passe para que você se volte para Deus, mas entregue a sua vida para Deus neste momento presente, enquanto você poderá ser muito útil ao reino de Deus, enquanto você poderá ser um instrumento para a glória de Deus, um instrumento para o louvor de Deus.